Boa noite. Boa noite. Um ano depois da delação da Odebrecht, não há nenhum político réu no Supremo. Dos 83 inquéritos, só uma denúncia foi feita e ainda não há decisão. Sérgio Moro manda leiloar 4 imóveis de José Dirceu que foram confiscados. O ex-ministro já foi condenado em segunda instância a mais de 30 anos de prisão. Portugal decide extraditar para o Brasil um operador de propinas do Petrolão. Raul Schmidt, que tem dupla nacionalidade, é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Carnaval em área de risco de febre amarela leva mais gente aos postos de vacinação. Para viagens nacionais, a dose fracionada basta, mas com 10 dias de antecedência. A fiscalização do transporte por aplicativos começa com muitas dúvidas. Motoristas circulam com liminares da justiça sobre regras que ainda estão pendentes. No Ceará, a briga entre facções dentro da cadeia deixa 10 mortos. O motivo teria sido a chacina do fim de semana em Fortaleza, com 14 assassinatos. O Jornal da Gazeta está no ar. Com a aproximação do Carnaval, quem vai viajar para áreas de risco de febre amarela já começou a procurar pela imunização. Aqui na capital paulista, 17 UBSs vão atender os viajantes nacionais que não têm que comprovar a viagem. Outros 3 postos vão vacinar quem vai para o exterior. Nesse sim, tem que levar a passagem aérea ou comprovar a estadia em países que exigem a vacina. No portão da UBS São Vicente de Paula, no Ipiranga, são vários os avisos informando sobre a vacinação contra a febre amarela. A unidade já era referência na capital neste tipo de vacina bem antes do início da campanha. Agora, o foco é imunizar os viajantes nacionais. Por isso, as senhas estão sendo distribuídas uma por pessoa, só para quem estiver na fila. Nós vamos viajar no Carnaval, dia 9 de fevereiro, para Goiânia. A capital paulista iniciou a vacinação em 17 endereços específicos para os viajantes com destinos dentro do Brasil, que não precisam comprovar a viagem. Os endereços das unidades estão no site prefeitura.sp.gov.br. Esse público vai receber a dose fracionada e não tem direito ao certificado internacional de vacinação. No caso da Diana, ela vai para uma área de risco. Eu vou dia 17 de fevereiro para Mairiporã num casamento. Eu liguei no 156 e a moça me deu a informação que aqui eu conseguiria tomar por eu estar indo para uma área de risco. Nas unidades básicas de saúde, apenas 3 locais aplicam a dose padrão e emitem o documento, mediante confirmação de viagem internacional para países que exigem a imunização. A UBS Jardim Edith, a UBS Jardim Miriam II e o Hospital Dia da Rede Hora Certa, da Penha. Com a aproximação do Carnaval, quem vai viajar para alguma área considerada de risco, não adianta deixar a vacinação para a última hora. Isso porque, para garantir a proteção, o Ministério da Saúde recomenda que a pessoa seja imunizada ao menos 10 dias antes da viagem, que é o tempo necessário para o organismo produzir anticorpos contra a doença. O Marcelo quase perdeu o prazo. O embarque dele para o Rio de Janeiro é dia 8 de fevereiro. A tomada vacina hoje, eu vou na quinta-feira, faz 10 dias certinho. Então, parece que está tudo bem, né? Assim como o Marcelo, muitas pessoas estão procurando o Hospital das Clínicas para se vacinar. O endereço não faz parte da atual campanha contra a febre amarela, mas é referência há muitos anos. Por isso, nesta manhã, a espera chegou a ser em média de 5 horas. Para agilizar o atendimento, a HC não está emitindo o certificado internacional de vacinação, com um comprovante de que tomou a dose inteira, que por aqui só é aplicada em quem apresenta a passagem, a pessoa solicita o documento no site da Anvisa. Uma tranquilidade a mais para Eliana, que vai voltar a estudar na Irlanda em fevereiro, apesar do país não exigir a vacina. Eu não sei se eu vou ter problema depois para viajar, então melhor garantir. Eles só perguntaram, checaram a passagem, perguntaram para onde eu ia e deram a senha e falaram que não vai ter, né? Aparentemente vai ter. E aí falaram pelo menos uma previsão de tempo ainda? Eles falaram entre 2 e 3 horas, mais ou menos. O estado de São Paulo registra 52 mortes por febre amarela e tem 134 casos confirmados da doença.
Por causa do surto que atinge o Brasil, o país pode suspender a exportação de doses para outros locais. Apenas 4 laboratórios no mundo produzem a vacina contra a febre amarela. Um deles é o Biomanguinhos, do governo federal, com sede no Rio de Janeiro. Por causa dos recentes casos da doença no Brasil, o laboratório preparou 48 milhões e meio de doses agora em 2018. O Biomanguinhos é referência mundial na área de imunização e estuda mudar algumas estratégias. Uma delas seria suspender a exportação de milhões de doses que abasteceriam outros países, para focar no mercado interno. Nós vamos observar a situação no Brasil. Se por acaso houver necessidade e o PNI demandar mais vacinas, nós podemos substituir a exportação por vacinas para o Brasil. Outro impacto foi que produzir mais doses obrigou a reduzir a fabricação de outra vacina, a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Nós atrasamos um pouquinho o início da produção, mas pretendemos tentar recuperar essa produção ao longo do tempo e não prejudicar a campanha do Ministério da Saúde por enquanto. As medidas adotadas visam combater o avanço da febre amarela, que atinge atualmente 46 países, segundo a Organização Mundial da Saúde. Todos ficam em regiões tropicais da África e das Américas do Sul e Central. De acordo com a OMS, 2,5 bilhões de pessoas habitam essas áreas com risco de contágio, ainda que baixo. Muitos especialistas acreditam que a produção em larga escala da vacina pelos laboratórios particulares também esbarra em questões econômicas. Primeiro, porque a própria indústria, ao visar o lucro, prioriza deixar estocadas vacinas de alcance global e com imunização permanente ao longo do ano, como é o caso da gripe, por exemplo. Segundo, porque os países mais pobres da África não têm dinheiro suficiente para campanhas regulares de vacinação e também não têm infraestrutura disponível para levar essas doses até as áreas mais remotas desses países. Este médico concorda que esses fatores deixaram a indústria em uma espécie de zona de conforto. Essa é uma vacina bastante antiga, o preço final dela é muito baixo e a grande indústria farmacêutica multinacional não tem interesse. Ele também critica a falta de investimentos do governo federal, que poderia evitar a falta de doses. Nós temos uma ocorrência da doença em áreas que não eram tradicionalmente locais de ocorrência há muito tempo. Então, isso demandou a vacinação dos 2 estados mais populosos do Brasil e nós não temos vacina suficiente para isso. Faltou dinheiro para investir na produção, na modernização do parque produtor em Biomanguinhos. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o cientista Alejandro Costa, que atua na área de vacina da OMS, disse que o estoque mínimo mundial é de 6 milhões de doses por ano. Mas este número tem se mostrado insuficiente diante da alta demanda mundial, puxada pelo Brasil. Toda a América Latina e grande parte da África depende da produção brasileira. Se eles tiverem uma emergência, como nós estamos tendo aqui no Brasil, vai ser uma situação muito difícil. Portugal mandou extraditar o operador financeiro Raul Schmidt, investigado na 25ª fase da Lava Jato. Ele teve todos os recursos negados pela justiça portuguesa e deve responder pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro aqui no Brasil. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, as buscas pelo empresário já foram iniciadas pela justiça portuguesa, que também pode emitir mandado de prisão contra Schmidt na Europa. A determinação atende a um pedido da Força Tarefa do Ministério Público Federal de Curitiba. Raul Schmidt foi preso em 2016 em Lisboa, na primeira fase internacional da Operação Lava Jato, por participar do pagamento de propina aos ex-diretores da Petrobras, Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Zelada. Antes da prisão, Schmidt estava foragido desde julho de 2015, quando condenado, já respondia pelos crimes em liberdade. Além de operar financeiramente no esquema de propina, Schmidt também atuava com empresas internacionais para conseguir contratos de exploração de petróleo em plataformas da estatal. Segundo o Ministério Público, o empresário, que tem dupla cidadania, havia pedido à justiça portuguesa que não o mandasse de volta para o Brasil.
Amanhã completa um ano que as delações dos executivos da Odebrecht foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até agora, as informações oferecidas nos acordos não tiveram grandes resultados. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostra que apenas um político com foro privilegiado no Supremo foi condenado. O apelido já prometia uma limpeza geral na política. Delação do fim do mundo. Quando os executivos de uma das maiores empreiteiras do país resolveram falar o que sabiam sobre esquemas de corrupção e Caixa 2 com autoridades públicas, a expectativa era de que as delações levariam muita gente para a cadeia. Eram 77 delatores. Um ano depois, não foi o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal aceitou as informações contadas pelos executivos no dia 30 de janeiro de 2017. De lá para cá, dos 83 inquéritos abertos para investigar parlamentares que têm direito ao foro privilegiado, 78 ainda estão inconclusos. 4 foram arquivados por prescrição dos crimes. Ninguém foi preso e apenas um político foi denunciado. Na Câmara e no Senado, nada de punição para as dezenas de citados como corruptos pela empreiteira. 2 dos principais dessa lista da Odebrecht são o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Por enquanto, eles não são réus. O único a ser denunciado formalmente pela Procuradoria-Geral da República nesse caso foi o senador Romero Jucá, do MDB de Roraima. Só que, desde agosto, o Supremo não decide se há indícios mínimos de autoria para que ele se torne réu na ação penal. A maioria dos casos derivados da delação da Odebrecht ou está em análise na Procuradoria ou na Polícia Federal. Quando não vai para o Supremo, como acontece com os deputados federais e senadores, a velocidade é outra. No caso dos políticos do Rio de Janeiro, as delações da Odebrecht foram usadas na denúncia contra um dos principais líderes fluminenses, Jorge Pisciani, do MDB. Em novembro, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região mandou prender o então presidente da Assembleia Legislativa do Rio e, em dezembro, o Ministério Público denunciou o deputado. Segundo os ex-executivos, ele teria recebido 11 milhões de reais da construtora. Já para quem não tem proteção do foro privilegiado, informações das mesmas delações vão para outros tribunais. Por exemplo, nos principais casos da Lava Jato em Curitiba, na primeira instância, a média é de 3 dias e meio para decidir se a ação penal será aberta. Foi isso que aconteceu em agosto, quando, com base na delação da Odebrecht, o ex-presidente Lula virou réu sob acusação de ter se beneficiado de obras em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. A assessoria do Supremo Tribunal Federal não quis comentar sobre a rapidez dos casos que tramitam na corte, mas reiterou os números de um balanço do fim do ano passado que mostra que em toda a Lava Jato, mais de 800 processos foram instaurados. E a Odebrecht disse que reconheceu os erros, pediu desculpas públicas, assinou acordo de leniência com as autoridades do Brasil e de outros países e está comprometida a combater e não tolerar a corrupção. Juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, acionou a Justiça para voltar a receber auxílio moradia. O pedido do juiz foi revelado hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a Folha, Bretas foi questionado pela Ouvidoria da Justiça Federal sobre o benefício que recebia, pois é casado com uma juíza que já tem auxílio moradia e, por isso, ele não teria direito a esse pagamento. Bretas e outros colegas em situação semelhante entraram com ação para garantir o auxílio. No Twitter, Marcelo Bretas afirmou que recorreu por contestar qualquer tipo de restrição a um direito dele. O judiciário deveria ser um dos pilares de uma sociedade mais democrática, mais tolerante, com menos privilégios. Mas o que nós temos em vários níveis da nossa justiça é abuso em cima de abuso. Um ex-presidente do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo, por exemplo, já disse na televisão que os juízes têm que ganhar muito bem para comprar ternos em Miami. Pouquíssimos juízes ganham o teto da carreira. Seus olerites são inflados com auxílio isto, auxílio aquilo, que eles defendem como se fossem direitos, quando são, na verdade, abusos. Por que um juiz tem direito ao auxílio moradia quando é casado com uma juíza que tem auxílio moradia e os dois têm um imóvel próprio? Briga entre presos de grupos rivais deixa 10 mortos na cadeia pública de Itapajé, no interior do Ceará. A confusão começou por volta das 8 da manhã. Carcereiros chamaram a polícia militar e o conflito foi controlado no fim da manhã.
Segundo o Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Ceará, a cadeia pública de Tapajé, a 125 quilômetros de Fortaleza, tem capacidade para 25 detentos, mas abrigava 113. A briga de hoje ocorreu 2 dias depois da maior chacina do estado, que deixou 14 mortos numa casa de forró, em Fortaleza. 3 das vítimas tinham passagem pela polícia. Homens armados chegaram em 3 carros e entraram atirando. Uma das linhas de investigação é a de briga entre facções. O local era frequentado por uma das 4 facções criminosas do Ceará e já havia sido fechado no ano passado por causa de uma festa que comemorava a morte de um policial militar. O Reino Unido confirmou hoje o primeiro roubo à mão armada de moeda eletrônica Bitcoin. Segundo a polícia britânica, o roubo foi no dia 22 de janeiro, no sul da Inglaterra. 4 homens encapuzados entraram na casa de um casal de operadores de câmbio especializado em moedas virtuais e os obrigaram a fazer uma transferência de criptomoedas pelo computador. O valor obtido do roubo não foi divulgado. O Bitcoin é uma moeda virtual não regulamentada por estados ou bancos centrais que valia apenas alguns centavos quando foi criada em fevereiro de 2009. Em dezembro de 2017, o Bitcoin atingiu o valor de $19.500 a unidade. Atualmente caiu para menos de $10.000. Começou a fiscalização do transporte de passageiros por aplicativos aqui na cidade de São Paulo. Os motoristas têm que apresentar documentos exigidos pela prefeitura para circular nas ruas. Mas muitos deles contestam as novas regras e usam liminares da justiça para evitar multas. Mais de 10 páginas de diferentes decisões judiciais por meio de liminares. Esse foi o jeito encontrado pelo Marcos, que é motorista de aplicativo, para tentar evitar uma multa. Apesar de já ter feito o curso exigido pela prefeitura, até agora não conseguiu tirar o Conduap, uma espécie de carteira que passa a ser fiscalizada a partir de hoje. A própria prefeitura não emitiu as guias para os motoristas pagarem. Então fica meio difícil, exigir uma coisa que a prefeitura não está conseguindo fazer. O Luiz acabou de buscar o certificado do curso na autoescola. Ele também não tem o Conduap ainda e conta com a força das liminares para continuar trabalhando. Se a fiscalização chegar, eu apresento os documentos necessários, que meu carro está em dia, a placa daqui de São Paulo, está tudo em ordem, não tem multa para pagar, está tudo ok. A resolução que cria regras para o transporte por aplicativos na cidade foi publicada há 6 meses e entrou em vigor agora. A ideia é que os motoristas apresentem documentos como o certificado de antecedentes criminais e façam um curso para ter o Conduap. A prefeitura prometeu fiscalizar isso hoje, inclusive com a apreensão dos veículos irregulares. A Secretaria Municipal de Mobilidade disse que as blitz serão feitas por 94 agentes do Departamento de Transportes Públicos, mas não autorizou que a reportagem acompanhasse esse trabalho. Ficou para 28 de fevereiro a exigência do certificado de segurança dos veículos que prevê uma vistoria. Os carros também terão que ter até 8 anos de uso e placa de São Paulo. Só que várias dessas normas estão sendo contestadas e a batalha judicial já virou novela. Uma associação de aplicativos conquistou a autorização para circular com carros de fora da cidade. Na semana passada, uma outra empresa ganhou o direito de não enviar dados dos motoristas para a prefeitura, o que impediria a emissão do Conduap. A secretaria diz que a fiscalização vai respeitar as decisões, mas que vai recorrer de todas elas. Com tantas dúvidas, o João, que é motorista há 6 meses, decidiu esperar. Prefiro aguardar tudo isso daí. Quando a gente tiver uma certeza da prefeitura, a gente corre atrás para trabalhar também, Na autoescola, a incerteza sobre a eficácia das fiscalizações fez a procura pelos cursos despencar. Isso representa prejuízo para... Sim, não tenha dúvida. Foi um investimento que foi feito através de apostilha, através de professores, de contratação de professores, e de repente mudou tudo. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes informou que não foi notificada das liminares na Justiça e que a fiscalização ocorre normalmente. A rápida elevação do nível da água do rio Sena, que corta a cidade de Paris, já obrigou a retirada de mais de 1.500 pessoas da capital francesa e arredores.
O nível do rio Sena subiu 14 centímetros nas últimas 24 horas e chegou a quase 6 metros acima do normal. Os alagamentos fecharam cafés, restaurantes e até o subsolo do Museu do Louvre. Não há registro de vítimas. Segundo a Prefeitura de Paris, a diminuição da água pode ser muito lenta e durar semanas. O período de dezembro de 2017 a janeiro de 2018 é o mais chuvoso da capital francesa desde o início das medições em 1900, de acordo com a Agência de Meteorologia da França. E aqui no Brasil, a semana começou já com muita chuva em várias partes do país. Aqui em São Paulo já choveu forte hoje na cidade. E a meteorologia faz um alerta. Essa chuva, que tende a ser bastante volumosa, se estende agora pela noite e também durante a madrugada. Volume de água que pode causar transbordamento em toda a Grande São Paulo. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para amanhã. Os meteorologistas mantêm o alerta para chuva forte e volumosa em parte aqui do Sudeste. Uma zona de convergência de umidade favorece os temporais a qualquer hora no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em grande parte de Minas e do Espírito Santo. Nessas outras áreas em verde escuro que pegam Goiás, Mato Grosso do Sul até o sul do Pará, também chove a qualquer hora, mas com intensidade variável e o tempo não fica totalmente fechado, não. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Brasília, sol intercalado com chuvas e termômetros entre 19 e 27 graus amanhã. Em Salvador, chove fraco e o calor bate na casa dos 32 graus. E tanto no Rio de Janeiro quanto em BH, o tempo fica bem chuvoso, com risco de temporais, e a máxima não passa dos 26 graus nas duas cidades amanhã. Aqui em São Paulo também ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões, viu? Mas olha, o risco de chuva forte e volumosa vale principalmente para o Vale do Paraíba, para o litoral norte e para o norte do estado. O calor diminui discretamente pelo interior. A máxima vai aos 29 graus em Marília e aos 31 em Presidente Bernardes. Em Ribeirão Preto, não deve fazer mais que 28 graus amanhã à tarde. E já na faixa leste, a queda na temperatura é mais acentuada. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 26 graus em Sorocaba, dos 25 em Santos e dos 24 graus em Caraguatatuba. Aqui na capital, o calor também diminui consideravelmente, viu? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde só de 24 graus, com tempo bem fechado. Aí na quarta, apesar da nebulosidade, não temos chuvas previstas e a máxima sobe para 26. E na quinta-feira fica em torno dos 25 graus, ainda sem previsão de chuvas por aqui. Ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, pede ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do acordo de cooperação internacional do Ministério Público Federal com a Suíça. No pedido ao ministro Gilmar Mendes, Paulo Preto afirma que recebeu informações espontâneas da Suíça sobre supostas operações financeiras suspeitas realizadas por ele em 5 contas bancárias. O pedido de cooperação com a Suíça tem relação com as investigações sobre as obras do Rodoanel de São Paulo. A Dersa, cuja área de engenharia era dirigida por Paulo Preto, é responsável pela construção. Delatores da Odebrecht afirmaram que pagaram propina e recursos via Caixa 2 pelas obras para políticos do PSDB. As suspeitas envolvendo o ministro Aloysio Nunes e o senador José Serra. Ambos negam o envolvimento. 4 imóveis do ex-ministro José Dirceu vão para leilão a pedido do juiz federal Sérgio Moro. As propriedades já tinham sido confiscadas na Operação Lava Jato. A defesa do petista informou que 2 desses imóveis têm dívidas de IPTU e condomínio atrasado. Ao mandar alienar os bens, Moro apontou que nenhuma das propriedades é utilizada atualmente como moradia de José Dirceu e que há inequívoco risco de esvaziamento do confisco. Os imóveis que serão mandados a leilão são os seguintes. Na capital paulista, o prédio de uma empresa de consultoria do ex-ministro, a sede da JD Assessoria, que teve parte financiada pelo Banco do Brasil, mas que está com inadimplência nas parcelas. Ainda em São Paulo, um outro imóvel que está no nome da filha dele. Em Vinhedo, no interior do estado, uma chácara que está em nome da TGS Consultoria. E em Passa Quatro, em Minas Gerais, a casa onde a mãe do ex-ministro morava.
A defesa informou ao juiz Sérgio Moro que esse imóvel está avaliado em R$2,5 milhões de reais e que as dívidas referentes aos impostos seriam pagas com o dinheiro da aposentadoria da Câmara do ex-ministro, no valor de R$10 mil. Apesar disso, até agora não houve a quitação dos atrasados. O petista foi preso em agosto de 2015 na Operação Pichuleco, 17ª fase da Lava Jato. Dirceu foi condenado por Moro em 2 ações penais. O petista alega inocência nos 2 casos. Desde maio do ano passado, o ex-ministro está em prisão domiciliar por decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer deu várias entrevistas procurando apoio para a reforma da Previdência e também para o governo dele. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Temer voltou a defender a indicação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. A filha do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, foi impedida de assumir porque responde a processos trabalhistas, o que, no entender da Justiça, é incompatível com a função de ministra da pasta. O governo ainda tenta liberar a posse dela numa batalha judicial. Num vídeo que circula nas redes sociais, gravado em um barco, a deputada federal do PTB diz que achava que não devia nada aos 2 ex-motoristas que a processaram. Todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é o seguinte, quem é que tem direito? Ainda mais na justiça do trabalho. Eu juro pra vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas 2 pessoas que entraram contra mim. E eu vou provar isso em breve. À rádio, Temer disse que pretende respeitar a decisão da Justiça, mas defende que a competência de indicar ministros é dele. O presidente tem competência de execução privativa para escolher os seus ministros. Ora, quem estuda o direito constitucional sabe que as palavras na Constituição não são inúteis. Michel Temer tem se empenhado em argumentos, não só quando fala a jornalistas. Desde o fim de semana, o presidente tem feito aparições em programas de entretenimento na TV e até de auditório. A tentativa é a de melhorar a própria imagem, desgastada depois das denúncias de corrupção, e buscar apoio popular para a reforma da Previdência. No domingo, Temer falou a Silvio Santos. Diante da plateia do apresentador e empresário, defendeu as regras da proposta e repetiu que, se não houver reforma, pode faltar dinheiro para pagar os benefícios. Se não houver uma reformulação da Previdência, o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, aquilo que aconteceu em Portugal e na Grécia. Ou seja, a dívida previdenciária é tão grande, tão expressiva, que lá foi preciso cortar 30%, 40%. Dos vencimentos dos funcionários públicos. Em outra frente, Temer se dedica a articular no Congresso. Nesta semana, deve convocar reuniões com parlamentares aliados. A proposta da reforma, em discussão no Congresso, chegou a ser aprovada pela Comissão Especial da Câmara em maio e só não foi votada no ano passado porque o governo não conseguiu o apoio necessário, mesmo depois de ceder à pressão e negociar mais alterações na proposta original. A data prevista agora é a semana do dia 19 de fevereiro. Mas o presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, do DEM, já adiantou que a matéria só irá a plenário se houver os votos garantidos para aprová-la. Já no palco do auditório, o presidente recebeu o apoio de Silvio Santos e, em tom de brincadeira, disse que imitaria um gesto famoso do apresentador. Eu vou fazer uma coisa que você faz com seus colegas de trabalho. Eu vou passar um dinheiro para você. Ganhei 50? Ganhei 50. Ganhei 50. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. Numa entrevista à Rádio Bandeirantes, Michel Temer defendeu as nomeações políticas. Ele declarou: quando o presidente chega, são cerca de 200 cargos para preencher. Você quer que eu sente e eu escolha 200 pessoas com critérios de moralidade absoluta? Muitas vezes chegam sugestões. Se são nomes inconvenientes, que não atendem a critérios éticos, muito bem, o governo dirá que não aceita. Mas o fato de indicar não é um fato criminoso, é um fato sensível a uma democracia. Ai, ai, ai.
É desalentador que, com a corrupção a pino, um presidente ainda pergunte diante de um microfone: você quer que eu escolha pessoas com critérios de moralidade absoluta? Dá vontade de responder: não. Pode continuar nomeando salafrários. Dias atrás, Temer se recusou a atender ao pedido da Procuradoria para afastar diretores suspeitos da Caixa Econômica. Teve de voltar atrás. Um dos diretores afastados, Roberto Derzier, tinha vinculações com o próprio Temer. A Lava Jato dissolveu a presidência de Dilma, enfiou 2 denúncias criminais na biografia de Temer e aproximou Lula do xadrez. Mas a ficha de Temer ainda não caiu. Na escolha dos seus auxiliares mais próximos, por exemplo, Temer optou pelas más companhias. Hoje, os amigos do presidente se dividem em 2 grupos. Quem não tem mandato nem cargo no ministério está na cadeia. Os outros continuam protegidos dentro da bolha do foro privilegiado. Ética e moralidade tornaram-se abstrações. Para Temer, o que todos consideram criminoso não passa de rotina. Boa noite. Daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Luísa Eluf. Elas vão conversar sobre assédio sexual. Contas do governo federal registram rombo em 2017, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Houve um déficit primário de mais de 124 bilhões de reais, o equivalente a 1,9% do Produto Interno Bruto. Isso significa que as despesas do governo no ano passado, para variar, foram maiores que a arrecadação com impostos e tributos. Foi o 4º ano seguido em que isso acontece. A oferta de crédito no Brasil caiu pelo 2º ano consecutivo. Em 2017, os bancos emprestaram 18 bilhões de reais a menos que no ano anterior, o que representa um recuo de 0,6%. Em 2016, o crédito já tinha caído 13,5%. O volume emprestado às empresas despencou 7% no último ano. O crédito para a pessoa física teve alta de 5,5%. Os juros do cartão de crédito e do cheque especial também desceram no ano passado, mas continuam acima de 300% ao ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Em 2017, a taxa básica de juros atingiu o menor nível da história, chegando a 7% ao ano, o que teve repercussão nos juros do varejo. As taxas cobradas de consumidores e empresas caíram, mas parece que temos apenas juros menos altos. O cartão, com a mudança de regra que não permite o uso do rotativo por mais de um mês, teve maior corte, na média 163 pontos percentuais a menos. Só que a taxa média ainda ficou em 334,6% ao ano. Não há o que justifique juros tão altos assim. A inadimplência, uma das grandes desculpas para a manutenção de taxas elevadas, até caiu em relação ao ano anterior. A taxa básica, como eu disse, chegou ao menor patamar histórico, com possibilidade de mais 1 ou 2 cortes neste começo de ano. O mercado já prevê a Selic em 6,75% ou até 6,5%. A inflação do ano passado ficou abaixo de 3%. Outros fatores talvez expliquem mais essa resistência em um corte maior dos juros no varejo, como o compulsório, que é o dinheiro que os bancos têm de deixar parado no Banco Central, a tributação, que incide sobre as operações, e a baixa concorrência no sistema bancário brasileiro. A forte concentração do mercado em poucas instituições. Neste ano, a previsão é de mais quedas, até porque o Banco Central continua estudando medidas para induzir esse processo, como o uso maior do cadastro positivo para que bons pagadores paguem menos. Pensa também em limitar o prazo do uso do cheque especial, como fez com o cartão. E está cobrando dos bancos maior empenho na redução dos juros. Só que aí podem vir opções não muito favoráveis para os consumidores. Os bancos cogitam, por exemplo, acabar com o parcelamento das compras sem juros. Mesmo que esses financiamentos tenham juros embutidos, o acréscimo certamente vai sair bem mais caro. Claro que temos linhas com juros bem menores que os do cartão e do cheque especial, como é o caso do consignado, financiamento de veículos e mesmo empréstimo pessoal. Tanto que o consumo a prazo também voltou a crescer e tem muita gente trocando dívida mais cara por mais barata. Mas os juros elevados ainda são uma das jabuticabas brasileiras, mantidos cronicamente em um nível muito acima da média internacional. Boa noite. A venda de fantasias e acessórios para o carnaval esquenta o comércio popular de São Paulo. A
febre do momento tem um chifre com florzinhas. A tiara de unicórnio que o Anderson faz com a mulher vende como água. Quantas tiarinhas de unicórnio você vendeu hoje? Mais ou menos umas 50 peças. Quantas sobraram? Sobraram apenas essas duas últimas. O comércio popular está colorido, festivo, com cheiro de folia de carnaval. E é na rua que dá para sentir o que vai pegar este ano. O carnaval esquenta as vendas? Bastante. Para mim, no caso, é melhor do que o Natal. O carnaval caindo na primeira quinzena de fevereiro significa que o tempo é curto e que as compras têm que ser feitas agora. Por isso, até lá, as lojas da região devem ficar assim, lotadas. Essa aqui espera receber 4.000 pessoas por dia durante os finais de semana. E isso por um motivo. Tudo isso aqui é graças ao carnaval de rua. Depois o bloco de carnaval começou a sair na rua, deu um boom gigante para nossas empresas aqui. Nós reforçamos nossa equipe 20% acima do normal e nós estamos aguardando isso até o fim do ano. Melhor ficar por aqui mesmo, que a gente se diverte. Muito por causa do sucesso dos blocos, São Paulo se transformou em um dos principais destinos da folia no Brasil. A expectativa é que a economia local movimente 464 milhões de reais. Parte desse filão já vai ficar nas lojas de fantasia. Os acessórios de cabeça são os mais procurados. Quanto mais pena, mais cor, melhor. Várias coisas, um para cada dia do carnaval. Um dia sai de havaiana, outro de índio, outro de talvez de mágico. A Karen veio buscar o figurino completo. Pra gente leva uma vida já tão estressante, é gostoso brincar um pouquinho, né? Tirar essa criança de dentro da gente, a gente pular, se fantasiar. Tô ali com a minha filha, ela também está escolhendo. É gostoso essa tradição. O que também não sai de moda são as máscaras dos políticos. As mais concorridas já acabaram. É do Cabral e do Lula, que eu não achei. Acabou tudo. Você também quer ir de Lula? Não, eu já queria ir de Sérgio Moro. É isso aí. Por alguns dias, vale rir dos problemas, esquecer das tristezas e só voltar na quarta-feira de cinzas. Com apenas 10 anos, a Maria Clara já entendeu direitinho esse espírito. A gente pode mostrar de quem a gente gosta, como a gente realmente é. Agora as notícias do esporte com Juliana Verbona e Michele Gianella. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Luísa Eiluf, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Elas vão conversar sobre assédio sexual. No primeiro clássico do Paulistão, teve vitória do Corinthians contra o São Paulo por 2-1 no Pacaembu. Os gols foram de Jadson e Balbuena, Michele. Boa noite. Boa noite, Juliana. Isso mesmo. Jadson fez o gol relâmpago logo no primeiro minuto. O tricolor até tentou com o Brenner, mas não teve jeito mesmo. Com o resultado, o Corinthians venceu a terceira seguida no campeonato e o São Paulo sofreu mais uma derrota. Cleison. Costas para a zaga, faz bem o passe no Jadson. Capixaba. A bola no meio para o Rodriguinho, de primeira para o Jadson. Condição legal, pode pintar o gol do Corinthians. Tá lá! Petrus. Militão. Mais à frente o Marcos Guilherme. O cruzamento no segundo poste para o Brenner. Tá lá! Gol! Brenner! Gol do São Paulo aqui no Pacaembu! Escanteio para o Corinthians, agora quem bate é Cleison. De perna direita, bola com efeito, Balbuena, tá lá! Gol! Balbuena! Gol do Corinthians! É do zagueiro artilheiro, é do zagueiro matador, El Paraguaio da Fiel. Vitória é sempre importante, mas a gente tem que ter a consciência que tem muito que melhorar ainda. É um início, né? E com vitória, assim, as coisas ficam mais fáceis, mas tanto eu, técnico, como toda a minha comissão tem que ser inteligente para a gente saber melhorar. São Paulo, naturalmente, sai com uma derrota, mas uma derrota onde nós reconhecemos que o Corinthians fez por merecer a vitória, porém o São Paulo não merecia jamais essa derrota da forma como aconteceu. Vamos aos outros gols do fim de semana. Para o Palmeiras foi fácil. Michel Bastos vai no fundo, Michel, cruzamento no segundo poste para o Keno, dentro do gol! Keno, gol do Palmeiras!
no cruzamento do Michel Bastos. O Keno que acabou de entrar. Faz 1 Palmeiras, 0 Bragantino. Domina Lucas Lima. Felipe Melo, lançamento pro Dudu, a condição é legal. Dudu vai invadindo a área, o capitão do Palmeiras. Dudu fez a finta, tá lá! Golaço! Dudu é do Palmeiras! Já no Pacaembu, o técnico do Santos entrou em campo com os meninos da base para a partida contra o Ituano, que terminou em empate. Outros meninos da Vila à disposição de Jair Ventura para a partida contra o Ituano. Poupar para domingo que vem, clássico diante do Palmeiras. 15 da base são relacionados, 3 na equipe titular. Entre eles o zagueiro estreante Robson Bambu, infeliz aos 17 minutos, desviando o chute de Baralhas e derrubando a muralha Vanderlei. Na volta do intervalo, mudanças no Santos. Logo de cara, Gian Mota e Sacha, novinhos em folha, enchem a torcida de esperança. Pressão pelo empate. Com o veterano Renato e com um molequinho de 17 anos que sai do banco para resolver. Rodrigo, largando as fraldas, assediado pelo futebol europeu, com multa rescisória milionária, repete o feito do jogo passado em Campinas. E o São Paulo ainda não venceu, né, Michele? Pois é, Juliana, mas a gente não pode também cobrar tanto assim do São Paulo, porque ele está com um time em formação, é um time que ainda está apostando em muitos garotos da base. Já o Corinthians é um time pronto, né? É um time superior ao São Paulo, porque já vem praticamente montado, é o mesmo time do ano passado. Então é um time bem consistente em campo. O Palmeiras, o Keno entra, marca gol, está tendo uma excelente atuação, o Dudu também. O Palmeiras está vindo forte para esse ano. O Santos não teve uma boa atuação, justamente porque também está apostando na toda a base do time, né? Só molecada, mas calma, o campeonato está só começando. E o Corinthians volta a jogar na quarta-feira, na estreia da Copa do Brasil, no Estádio Café, Michele. Isso mesmo, Juliana. E hoje o Timão anunciou oficialmente a vinda do zagueiro Henrique, novo camisa 3, e assinou contrato por 2 temporadas. Ele já estava acertado com o Corinthians desde dezembro. Já vinha treinando aqui no CT Joaquim Grava, mas só hoje foi oficialmente apresentado. Aos 31 anos, o zagueiro Henrique, enfim, chega para reforçar o time de Fábio Carille. É uma honra muito grande de poder vestir essa camisa. É uma felicidade muito grande, enorme de poder representá-la. É um clube de muitas tradições, de vitórias, de títulos. Então, a gente sabe da responsabilidade que é de vestir essa camisa, mas a gente está preparado. O motivo de tanta demora para o anúncio oficial do defensor se deu por conta de questões burocráticas. O jogador chegou a entrar na justiça para conseguir a rescisão de contrato com o Fluminense, seu ex-clube, que acabou dificultando as negociações entre o atleta e o Corinthians. E o São Paulo estreia na quarta-feira, na verdade, Juliana, apenas corrigindo, no Estádio do Café e não o Corinthians. Ok. E outra apresentação importante do dia foi o atacante Gabigol no Santos. É verdade. Olha, depois de uma novela, né, e uma experiência não tão boa na Europa, o menino da Vila retornou às origens. O investimento do Santos para repatriar o Gabriel por empréstimo até dezembro é da ordem de R$600 mil por mês. Eu quero muito ajudar o Santos, primeiramente, porque eu sei que é o clube que está investindo em mim, que tem um grande time, um grande elenco. E eu espero sim ajudar o Santos. Eu acho que essa gestão é muito consequência do meu trabalho daqui no Santos. Mas eu estou muito feliz em voltar, estou muito contente. Também tem a Libertadores, que é um campeonato que eu nunca joguei. Eu acho que isso para mim vai ser muito especial. E ontem a TV Gazeta transmitiu ao vivo o jogo da Liga de Basquete Feminino, com o Blumenau estreando no campeonato com uma bela vitória em casa. Diante do presidente Venceslau, o clube de Santa Catarina bateu o adversário com placar de 71-63. Agora, na próxima rodada, o Blumenau encara o Santo André no sábado e o presidente Venceslau recebe o Veracruz, Campinas, no domingo. E
Agora, a seguir, a gente conversa amanhã, não é, Juliana? É isso mesmo. Só volta amanhã, foi muito rápido hoje. Até amanhã, Até amanhã. Michele Gamberini. Daqui a pouquinho, Maria Lídia Flandoli entrevista a advogada Luiza Eluf, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Elas vão conversar sobre assédio sexual. Até já. Para melhorar a educação, a Prefeitura está fazendo a lição de casa. Muito trabalho. Com 26 mil novas vagas nas creches, São Paulo bateu um recorde histórico. Mais de 300 mil crianças matriculadas. Pela primeira vez na história da nossa cidade, a fila da pré-escola foi zerada. E, além disso, 9 mil novos professores foram contratados. A Prefeitura trabalhou e vai trabalhar ainda mais. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Escritura grátis até 28/2/2018. Guarujá Goldens, para você. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. O mundo não para. Investigações se aprofundam. Catástrofes surpreendem. Mudanças são exigidas. E você acompanha tudo isso no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Assédio sexual é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto a advogada Luiza Eluf, procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, e Luiza Eluf foi secretária nacional dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigada por estar conosco. É uma satisfação. assunto é esse, assédio sexual. Homens e mulheres estão rompendo aquela barreira que sempre envolveu este assunto. E se instala um debate que se amplia também, eu acho que nós vamos começar por aí. Por favor, o que configura exatamente assédio sexual? O assédio sexual é um nome genérico dado às investidas dos homens contra as mulheres. Mas a nossa lei penal prevê o assédio sexual também, com relação a qualquer pessoa, desde que dentro do ambiente de trabalho. Então, crime no Brasil é o assédio no ambiente de trabalho. E o que é esse assédio? É a pessoa se prevalecer de estar numa posição superior e querer forçar um contato sexual que de outra forma não aconteceria. Então, muita gente diz, mas tem muita secretária que casa com o chefe. Ok, sem problema. O que é problema é a abordagem, quando ela é agressiva, impositiva e também querendo explorar aquela mulher, que além de ganhar menos, de estar numa posição que é subalterna, ainda vai ter que dormir com o chefe para não perder o emprego. Então, se ela dormir, já não é mais assédio, né? Se houver um ato sexual forçado, aí é estupro. O assédio vai só até a tentativa, vamos dizer, de obter uma prestação sexual que de outra forma não aconteceria. Agora, está vendo assim, nesse debate que está aí instalado, é curioso que mulheres e homens também têm argumentado que estão chamando de assédio que não é assédio. É verdade. Que muitas vezes estão chamando a paquera
o tal do flerte. Estão chamando o jogo da sedução, que sempre existiu, e dentro do ambiente de trabalho, fora de ambiente de trabalho, de assédio sexual. E aí que eu acho que é interessante a gente falar o que é que marca claramente quando é assédio. Tem muita gente que está usando o termo, a palavra, que é o consentimento. Quando há o consentimento, não é assédio. O termo, a palavra-chave é o consentimento? Na verdade, o que a gente tem que mostrar para as pessoas é que a paquera não é proibida. De jeito nenhum. Ainda bem, né? Existe a abordagem, as pessoas têm que se relacionar. O assédio, e não é só assédio, nós temos várias figuras de agressão sexual. Né? Aquele lá do ônibus, por exemplo, o ejaculador do ônibus, no começo teve gente que falou, ela sofreu um assédio. Não, foi um estupro. Ali foi estupro. Porque não foi consentido. Não, porque houve um contato físico. Né? E sem consentimento dela. Totalmente sem consentimento, claro que sim. Né? A gente sempre pressupõe o não consentimento para que haja uma infração. Agora, os costumes estão mudando e eu acho que também as pessoas não entenderam direito como deve ser a abordagem, vamos dizer, desta nova mulher. Nós hoje somos mulheres diferentes de 30 anos atrás, muito diferentes. A mulher hoje, ela é independente, ela quer liberdade, mas também respeito. Ou seja, não é para chegar atirando, não é para chegar pulando em cima, não é para ejacular em cima da pessoa que está de costas, que é uma coisa muito comum aqui no Brasil, que me deixou até bastante decepcionada, esse comportamento de se esfregar nas mulheres dentro do ônibus. Que é tão frequente em trens, em ônibus lotados. Muito frequente, né? Virou um problema nacional. Exato, porque as mulheres não são respeitadas. Mas isso é antigo, né? É alguma coisa que não se falava e passou-se a falar. A diferença é essa, que hoje as mulheres estão denunciando. E elas estão reclamando, elas se sentem fortes para isso. E tem mesmo que denunciar, porque é uma agressão sexual, é uma agressão. Então, agressão, não. Assobiar para alguém na rua, eu particularmente não é problema nenhum, porque uma mulher pode lidar perfeitamente com o assobio. Agora, dizer palavras de baixo calão, ser agressivo, desrespeitoso, aí é ruim. Aí pode sim parar na delegacia. E o homem tem essa percepção quando ele ultrapassou aquele limite e aí ele está ferindo um direito de liberdade, está ferindo a dignidade, está atingindo a pessoa no seu direito de pessoa? Olha, Maria Lídia, eu acho que sim, que ele sabe e está fazendo assim porque ele quer. Porque no fundo, intimidar. Ele tem ódio das mulheres, na verdade. A pessoa que faz essa abordagem não é uma pessoa que gosta das mulheres, que quer namorar, não é nada disso. É alguém que tem ódio. Então isso é misoginia que existe na nossa sociedade em larga escala e que acaba terminando no feminicídio, que é matar uma mulher porque ela é mulher e o sujeito se acha superior a ela, ele acha que tem direito de vida e morte sobre aquela que é sua namorada, sua mulher, sua ex-mulher. Nós temos mais de 10 casos por dia no Brasil. Chega-se ao homicídio da mulher, que hoje tem nome e que foi muito bom que a gente tivesse criado esse tipo penal do feminicídio, porque tirou o glamour. Antigamente era crime passional. Ele ficou com ciúme, matou a mulher, mas coitado, era apaixonado. Apaixonado não, de jeito nenhum, ninguém mata quando ama. As pessoas matam quando sentem ódio. E o Brasil é um dos campeões mundiais de assassinatos de mulher. Então a nossa cultura está errada e chegou a hora de reclamar. E o mundo inteiro está reclamando. Sim. Não é a denúncia, nós estamos vendo, não é um fenômeno local. Isso, né? Vimos agora há pouco nos Estados Unidos, a repercussão que teve naquela liderança pelo Catherine Deneuve, num pensamento completamente diferente daqueles que estavam fazendo a denúncia no Globo de Ouro. Quer dizer, nós estamos vendo que há um debate e um questionamento que é muito bom, né? Porque é uma tese, uma questão que está aí sendo
há uma reflexão sobre ela. Mas voltando ao ambiente de trabalho, antes de terminarmos a nossa entrevista, porque no início você falou que assim, da frequência com que o assédio sexual acontece no ambiente de trabalho. Como uma pessoa, homem ou mulher, que sinta que esteja sendo alvo de assédio, deve agir. Deve ir ao RH da empresa, do ambiente de trabalho, porque quem tem poder, quem é um superior, pode haver um espírito corporativo, fica sempre um temor, né? A quem devo me dirigir? Ou deve fazer a denúncia diretamente ao Ministério Público? O primeiro passo é dentro da própria empresa. Então, se dirigir ao setor de RH ou ao superior do seu superior, né? Então, ela vai a quem pode tomar uma decisão a respeito. Deve também colecionar gravações, mensagens de celular, bilhetes, enfim. A insistência, a pressão. Ela tem que poder provar. Né? Ela tem que provar, então, as amigas que estiverem por perto, as pessoas com quem ela conversa. Então, ela deve trocar ideias, falar para os outros. Por quê? Porque ela vai precisar provar se a coisa ficar pior. E se não resolver internamente a questão, então aí há o caminho da delegacia de polícia e uma queixa criminal. E há também a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem amparado a mulher que sofre assédio, porque a nossa lei, inclusive, dá muita prioridade ao assédio no local de trabalho. Agradeço muito seus esclarecimentos de um tema tão polêmico e tão grave. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Com você, Gamberini. O preço médio da gasolina para o consumidor final subiu pela 13ª semana seguida, segundo dados divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O valor médio representa uma elevação de 0,35%. Na mesma semana, a Petrobras baixou o preço do combustível nas refinarias em 0,52%. O repasse ou não para o consumidor final depende dos postos. E agora uma última notícia. O juiz Sérgio Moro mandou cancelar a penhora do triplex no Guarujá, pivô do processo em que o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância a mais de 12 anos de prisão. Em dezembro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal havia determinado a penhora desse apartamento para o pagamento de uma dívida da construtora OAS. Segundo Moro, o triplex é considerado produto de crime e, por isso, foi sequestrado e confiscado. Agora, nem a OAS e nem Lula não têm direito sobre o bem. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na nossa edição das 10. Boa noite. Até daqui a pouco. O Jornal da Gazeta volta às 19 horas de amanhã. Uma boa noite para você.